Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu hoje tive um dia daqueles, cheguei em casa na hora da live. Tive tempo de dar um oi para minha mãe, oi para o meu pai, oi para minha amada esposa e tá na hora da live. Hoje eu não tive tempo de nada. Mas é bom também, sabe? Eu acho. Eu acho que é bom também porque a gente fica muito parado e eu acho que a gente acaba não lucrando, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer um pouco as coisas, né? É claro que a gente acaba se sobrecarregando um pouco, né? Mas a gente vai levando, né? Eu tô aqui na correria tentando entrar aqui nas coisas das nossas atividades, né? E graças a Deus, né, a gente fica na correria, né? Quem é que entrou aqui? Ângelo, querido! Boa noite, paz e bem. Como é que você está? Eu hoje estive na correria danada. Quem mais que entrou aqui? Mozinho! Boa noite, mozinho, paz e bem. Boa noite, meu amigo, diz o Ângelo. Ângelo, que bom te ver. Sabe, pessoal, hoje foi uma correria que eu não tive tempo para nada. Eu tô agora eu entrei aqui, vi que Padre Hermes perguntou, tem live hoje? Era 18h33, eu estou respondendo para ele agora que eu comecei a live, 1 hora depois. Ai, vamos lá, eu tenho que ver aqui a liturgia da CNBB, né? Muito trabalho, diz o Ângelo. Que bom, Ângelo. Espero que você esteja fazendo muito trabalho mesmo, porque é bom a gente trabalhar. Eu não acho que o trabalho enobreça o homem, não. Tá? Essa história que o trabalho enobrece o homem para mim, é mal contada. Mas, sinceramente, eu acho que é bom que a gente trabalhe. E eu acho que é bom que a gente trabalhe no sentido, vamos dizer assim, da nossa realização, né? E aí a gente tem que entender que o trabalho não necessariamente precisa ser uma atividade profissional que gera um dinheiro para alguém, né? Uma pessoa dedicada a cuidar da sua casa é um trabalho nobre. Uma pessoa dedicada a cuidar do seu desenvolvimento pessoal é um trabalho nobre, né? Alguém que cuide de uma família, de uma pessoa da família, é trabalho nobre, né? A gente tem que parar de achar, por exemplo, que a mulher que está em casa não trabalha, né? Isso é um absurdo, né? É um absurdo total, é algo absolutamente sem nenhum sentido, né? Inclusive eu acho que essa visão, né, que a mulher que está em casa não trabalha, né, é uma visão assim extremamente preconceituosa, né? Do mesmo jeito que de vez em quando eu ouço assim, a fulano não trabalha, apenas estuda. O desenvolvimento do ser humano é de suma importância, né? Não é um trabalho porque não é remunerado, né? Como se o único valor fosse o dinheiro, né? Reduzir todo o gênio humano a uma questão financeira, né? Assim, vamos dizer, um absoluto desrespeito à criação divina, né? Aliás, eu tenho a impressão, né,
que Papa Leão XIII falou alguma coisa parecida com isso na Rerum Novarum, né? Mozinho está dando opinião, vamos ouvir a opinião de Mozinho. Concordo plenamente com você, mozão, beijos. Opa! E beijos. Mais beijos que o meu habitual. E olha que eu ganho muito, sem tá? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me perguntou: para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Bom, eu preciso dizer que eu não preparei nada para hoje. Então hoje vai ser naquela base, né? E sabe, eu estava lendo aqui esse evangelho, quando eu comecei a ler, meu Deus do céu, é uma passagem complicada de João. Será que eu vou conseguir falar alguma coisa sobre isso? E aí eu fico vendo e fico pensando como a gente perde oportunidade na vida. Na área de epidemiologia, a gente tem uma expressão que é a oportunidade perdida. O que é a oportunidade perdida? Por exemplo, o avô vai tomar uma vacina no posto de saúde. E junto com o avô vem a filha e o netinho. Então, a gente pode aproveitar e ver se a caderneta de vacinação do netinho, da netinha, está em dia. Se não tiver, a gente coloca logo ela em dia, né? Aliás, se estiver faltando assim, pouco tempo para tomar uma vacina, já toma logo. Se a gente não fizer isso, a gente perdeu uma oportunidade. Por que eu estou falando isso? Qual é o sentido disso? Eu garanto para você que muita gente que vai ler e vai refletir este evangelho vai se concentrar aqui no versículo 11. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. E aí vão fazer uma reflexão triunfalista, uma reflexão que o império do mal já foi derrubado, que não sei o que não sei qual, periricanhou. Essa reflexão ela não está errada. Mas eu acho que é uma oportunidade perdida. É uma oportunidade perdida para uma reflexão muito mais importante que essa. Porque eu fico vendo as pessoas que vivem uma religião que é a religião do pecado. Ô, Padre Hermes,
tudo bem? Desculpa que eu respondi para o senhor em cima da hora, mas é que hoje foi um dia daqueles, né? E hoje o pessoal corre o risco de eu passar vergonha, porque o Padre Hermes está aqui e eu estou falando de improviso. Mas eu sei que ele tem um coração grande, ele não vai me dar bronca nenhuma, né? Sabe, eu acho que as pessoas perdem oportunidade. A gente vive hoje em dia um grupo de pessoas que criaram uma religião que é uma verdadeira desespero, né? Boa noite, diácono, boa noite, mozinho. Mozinho, olha aí, ó. Padre Hermes está mandando um boa noite para você. Sabe, é um tal de pecado para lá, pecado para cá, porque isso é pecado, aquilo outro é pecado. Se não for na missa é pecado, se chegar atrasado na missa é pecado, se não fizer um sinal da cruz desse jeito ou daquele jeito é pecado, passar vergonha não. Opa, então já fico mais tranquilo. Sabe, é um tal de pecado para lá, pecado para cá e tal. E as pessoas não entenderam. Não entenderam nada. Olha a definição belíssima, né? O pecado, a justiça e o julgamento. E todo mundo fica preso lá no julgamento, porque o chefe do mundo está condenado, quando não prestou atenção na definição do pecado, né? O pecado porque não acreditaram em mim. O grande pecado, o pecado realmente é não acreditar em Jesus. E sabe, me dá uma angústia, porque eu fico vendo, né? Boa noite, meu querido amigo Padre Hermes. É uma benção. Abraço ter o senhor aqui. Forte abraço. Aí, Padre Hermes, está com um cartaz, hein? Sabe, eu fico vendo as pessoas dizer assim, eu acredito em Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. É a bússola dos meus pés. Eu vivo para agradar o Senhor. E aí eu fico emocionado. Porque, sinceramente, eu quero que as pessoas tenham essa visão, né? Eu quero que todo mundo tenha Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero que todo mundo tenha a palavra como bússola para os seus pés. Eu quero que, sinceramente, todo mundo aceite e se comprometa a testemunhar o amor de Deus ao mundo. Todo aquele que acredita em Jesus vive essa realidade. O problema é que grande parte das pessoas que dizem acreditar em Jesus não vivem como aqueles que acreditam. É muito interessante porque o Evangelho foi muito claro, né? Se me amardes, né? E seguis meus mandamentos. A relação é uma relação de afirmação e também de testemunho. Passam muito tempo procurando erros e se esquecem de acertar. Amem a Deus e ao próximo. Essa é a fórmula. Não tem erro. Isso aí. Sabe que uma vez eu fiz um post no Twitter que eu dizia assim: tem tanta gente com tanto medo de errar, né, que deixam de acertar. Tem gente com tanto medo de pecar que deixam de amar, né? Então, assim, é impressionante isso. E o pior é que tudo é simples. Jesus deixa as coisas muito simples. O pecado é não acreditar em Jesus.
Porque se você acredita em Jesus, você vai afirmar, como eu, que todo ser humano é igual em dignidade. E se todo ser humano é igual em dignidade, não pode haver diferença entre homens e mulheres, entre brancos e pretos, entre ricos e pobres, entre, sudestinos e nordestinos, entre o homem branco, como o pessoal fala, e as comunidades indígenas, quilombolas. Aliás, está aqui, ó, a minha camisa que eu ganhei da minha irmã, né? Indígenas, quilombolas, agroextrativistas, agricultores e agricultoras familiares defendem o clima. Está aqui, ó, minha camisa, né? E aqui, se você acredita em Jesus, você considera que a criação é uma bênção que Deus Pai nos deu e que eu não posso exercer um senhorio de destruição, né? O senhorio que o ser humano tem em relação à criação divina é um senhorio de cuidado e não de domínio. E, pessoal, o Guinho Inquisidor está aqui furioso, dizendo que eu sou ecochato, que eu sou o quê? Nova era, essas coisas assim. Eu não quero falar para ele, mas quem me ensinou que o senhorio dos homens sobre a criação é de serviço e não de domínio foi João Paulo II, numa das catequeses dele, né? Que diz que nós precisamos da conversão ecológica para evitar uma catástrofe global. Nós estamos numa catástrofe global, né? Nós estamos com 318 milhões de pessoas passando fome no mundo inteiro. É mais do que a população do Brasil inteiro passando fome. E se eu acredito em Jesus, eu sei que as pessoas não podem passar fome. Bernardo, mas você não pode resolver esse problema. Sim, eu não posso resolver esse problema. Mas nós podemos cobrar que aqueles que têm a possibilidade se empenhem em reverter. Nós não podemos aceitar como alguns prefeitos do Brasil que querem proibir a gente de dar comida aos miseráveis, ou tornam isso tão difícil que é praticamente impossível cumprir isso. Eu não posso permitir que alguns prefeitos, na sua sanha de modernizar a cidade, destruam dezenas, centenas de árvores e plantem coisinhas no lugar, dizendo que estão arborizando, melhorando o visual. Não. Eu acredito em Jesus. E se eu acredito em Jesus, eu sou profeta, eu sou profetisa. E vou clamar ao mundo, indicando os erros, né? Por quê? Porque senão eu estou pecando, porque eu não estou acreditando no Senhor. E a justiça do Senhor é que Jesus volta para o Pai. E se Jesus volta para o Pai, nós não ficamos órfãos. É muito bonito você ver esse conceito da justiça, porque Jesus vai para o céu, mas ele nos deixa o Paráclito, o defensor, o advogado, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Portanto, a justiça é manifesta, devolvendo Jesus ao seu lugar, mas garantindo a nós todos e todas, a convivência com o Espírito da verdade. Não há falsidade aqui. Não há meia verdade. Não há um ajustezinho. Não há uma fala conveniente. Né? Quem trabalha comigo sabe que eu
sou a mesma pessoa em qualquer ambiente, né? Hoje, por exemplo, foi um dia muito pesado, porque eu, na parte da tarde, fiz uma atividade pela pastoral carcerária e fui visitar presos, né? E fui num presídio, assim, que é puxado, sabe? Porque o preso mais novo que eu atendi tinha 66 anos. Né? Então vocês imaginam, atendi 8 presos hoje. 3 com doenças gravíssimas. Eles deveriam estar em prisão domiciliar humanitária. Né? Atendi um preso hoje de 82 anos de idade. Não sei por que ele está preso. Bernardo, ele cumpriu. Eu sei, pessoal, ele cumpriu tudo isso, mas você não vai fazer uma ressocialização desse homem. Não dá mais. Qual é o sentido? Qual é a lógica disso? Entende? E aí, é claro que eu saí mais cedo do trabalho. E é muito gozado, porque eu fui lá e coloquei o dedo para marcar que eu saí. Eu tenho certeza que muitos colegas meus não marcariam a saída deles, seriam que esqueceram o ponto. Mas eu não. Porque eu sigo o espírito da verdade. E a verdade é que esse horário eu não fiz. E eu terei que cumprir esse horário nos próximos meses. Ah, Bernardo, você é bobo, você é trouxa. Não, não sou trouxa, não sou bobo. Sabe, se Jesus diz que a justiça é que ele vá de volta para o céu e que nós recebamos o Espírito Santo para nos guiar, para não nos deixar órfãos, para nós vivermos na verdade, por que eu farei a mentira? Sabe, outro dia um paroquiano veio falar comigo e disse assim: eu tenho uma briga muito grande com essa pessoa, eu não consegui perdoar essa pessoa. Eu virei para ele e falei assim, olha, reza para o seu santo de devoção e pede força para isso. Agora, se o que você me falou é verdade, isso não vai se resolver em 2, 3 ou 10 meses, isso é coisa para ano. Aí ele olhou assim, mas o padre fulano disse que se eu não perdoar eu estou em pecado, eu tenho medo de morrer em pecado. Eu virei para ele e falei assim, meu irmão, Deus prefere a sua revolta sincera do que a sua aceitação mentirosa. Acredite em mim, se você estiver realmente empenhado em perdoar o seu irmão, mesmo que ainda não tenha conseguido, se acontecer de você ir antes disso, tenha certeza, não vai ser por isso que você vai para o purgatório. Se for só esse o seu problema, você nem no purgatório vai. Sério, é que vocês não conhecem Jesus ainda, você precisa conhecer Jesus mais. Mas ele é justo, perfeito, e a justiça do Senhor se exerce pela misericórdia. Sabe, a justiça do Senhor não é um livro de regras, né? Pelo contrário, Jesus veio para levar a regra à plenitude, a lei à plenitude, e quando ele levou a lei à plenitude, ele reduziu a lei a 2 mandamentos. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo a tua força e com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. E na última ceia, ele nos deu um novo mandamento. Está lá. Eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Mas como ele sabia que o pessoal adora uma tretazinha, um negocinho para dar um jeitinho de não amar alguém, ele vira e fala assim, como eu vos amei. Na verdade, o grande pecado que existe é
é não amar. Esse é o grande pecado. É isso que é o mais importante dessa leitura. O pecado é que não acreditaram em Jesus, não acreditaram no amor. Como disse Mozinho, amor incondicional, amor sem fronteira, amor sem limite, amor sem porém, talvez, ou dependendo do não sei o quê. Sabe, se você fizer isso, você não peca. Porque não há nenhum pecado na luz do mundo, não há nenhum pecado sobre a terra que não seja falta de amor. É por isso que Jesus insiste, amai-vos uns aos outros. É por isso que João fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o pecado é não acreditar em Jesus, é não amar. A justiça é que Jesus volta ao Pai e nos deixa um protetor. Nós não ficamos órfãos. Essa é a grande realidade. A justiça divina é uma justiça do cuidado, é uma justiça da proteção integral, é uma justiça que garante vida e plenitude. A justiça divina não é pensar uma forma de te condenar por uma besteira que você fez. A justiça divina é lhe dar todas as oportunidades para que você se volte ao Pai, para que você venha e encontre-o no fim da sua vida. E acredite em mim, Jesus moverá céus e terra por você. Basta que você ame. Bernardo, mas eu nunca vou amar perfeitamente. Mas ele não pediu que você amasse perfeitamente. Ele não pediu que você amasse de forma fantástica. Ele apenas pediu que você amasse. Ah, Bernardo, e o julgamento? Bernardo, e o chefe desse mundo? Cuidado. Cuidado. João, quando está falando mundo, não necessariamente está falando do lugar geográfico. Bernardo, como é que você pode falar isso? Porque eu li o Evangelho de João e no capítulo 3, versículo 16, que os nossos irmãos protestantes norte-americanos principalmente adoram mostrar por aí, está claramente escrito: e Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvá-lo. Se Deus ama o mundo, o chefe deste mundo não pode ser absolutamente perverso. Fernando, mas então eu não entendi. Porque mundo pode ser o lugar geográfico onde nós habitamos. E se é o lugar geográfico onde nós habitamos, esse lugar é amado por Deus, até porque foi Deus que o criou. Sim, a natureza foi corrompida pelo pecado original de Adão, sim, foi, mas a corrupção não foi total e absoluta. O próprio Concílio Vaticano II diz que em toda a criação há sementes da salvação, então há beleza e há divindade em toda a criação. Então o mundo não pode ser absolutamente corrupto. Mas há uma entidade, há um grupo de pessoas com um pensamento contrário ao plano de salvação. Há um grupo de pessoas que acha que o único trabalho decente é o que gera dinheiro, e quanto mais dinheiro, mais decente. Há um grupo de pessoas que acha que qualquer coisa para conseguir dinheiro é válida, inclusive trabalhar e massacrar as pessoas, obrigar as pessoas a um trabalho insano, a um trabalho perigoso, a um trabalho extenuante, privar as pessoas dos seus tempos de lazer, de cultura, de convivência familiar e de cuidado espiritual, até o tempo do próprio descanso. A
pessoas que querem privar os outros de bens materiais, inclusive bens essenciais como a terra, o teto, e a alimentação, a saúde, a cultura, o lazer. Há pessoas com tamanha falta de amor que estão dispostas a destruir tudo para se dar bem na vida. Essas pessoas são o mundo, este mundo que João está falando agora. Este mundo que é contrário à salvação, é contrário à vida, é contrário à dignidade de homens e mulheres, crianças e idosos. Não só desses, mas dos animais, dos vegetais. É contrário a tudo, a não ser aquilo que é próprio do poder, da riqueza e do prazer. E observe que é possível, inclusive, o prazer não ser pecado se ele é ligado ao amor. Né? Acho que era o Tim Maia que cantava, né? Ele cantava uma música que era Vale Tudo. E tem um outro cantor que fala: toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor valerá. Sim, toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor é válida. E a realização de todos os prazeres no amor não é pecado. Toda forma de prazer sem amor é pecado, porque provavelmente é manifestação de poder e opressão. E nós acreditamos no Deus, que é amor e libertação. Amém? 8h03. Espero que eu tenha balançado bastante vocês, que eu tenha colocado bastante caraminhola na cabeça de vocês, porque é bom, né? É bom para a gente melhorar a cabeça. Olha só. É verdade, o senhor tem razão. Tem um pessoal que parece com os fariseus. Padre Hermes fez uma colocação exatamente. Tem algumas pessoas que são iguaizinhos aos fariseus. Né? Eles têm uma visão que é totalmente contrária à visão de Jesus. E é por isso que a gente entrou em choque. E eu quero dizer, eu estava até pensando em escrever um texto. É que eu não tenho habilidade, assim, uma boa habilidade. Mas Padre Hermes vai... a música... Não, é Ângelo que está falando. A música é de Milton Nascimento. É isso mesmo. Me ajudou muito, Ângelo. É essa música mesmo. Exatamente. Eu estou até pensando, sabe, em escrever um texto. Porque eu acho, sinceramente... Eu acho que a igreja, infelizmente, eu acho que a igreja do Brasil, talvez a igreja do mundo inteiro. Padre Hermes, boa noite, Ângelo. Padre Hermes, você conhece o Ângelo, né? Ângelo Inácio, da Pastoral de Ecologia Integral. Ângelo, boa noite. Sabe, eu acho que a igreja está em Jerusalém. Hoje, a igreja está em Jerusalém. Como é que é, Bernardo? O que você está falando? Que loucura é essa? Sabe, porque, para mim, Jerusalém não é o local da glória. Para mim, Jerusalém, pelo menos no Evangelho, é o local do conflito. É o local do confronto. E sinceramente, né? É meu chefe na PE. É o meu também. Né? Sabe, eu fico vendo, porque foi em Jerusalém que houve o grande conflito, a grande contradição, quando Jesus chega a Jerusalém. E digo mais, os mesmos que estavam presentes naquela época estão presentes hoje. Nós temos os fariseus,
Nós temos pessoas com uma vivência da fé baseada em regras, como se a regra fosse a única verdade. Nós temos pessoas que vivem por uma doutrina imutável que não existe na Igreja Católica. Nós temos saduceus, homens que estão na religião só por conta do dinheiro. A grande preocupação deles é o poder financeiro. Nós temos herodianos hoje na igreja, pessoas que pensam a fé cristã como instrumento de poder político e deturpam a fé cristã para conseguir o poder político. Nós temos hoje na igreja zelotas, homens dispostos a usar da violência para garantir a pureza da fé. Eu sinceramente, eu estava pensando nisso tem uns 2 dias. O problema é que eu não tenho habilidade assim para escrever, mas eu vou tentar escrever isso, né? Tenho certeza que se eu escrever esse texto, Padre Hermes hospeda ele no Eclesialidades, né? Tudo bem que vai ter um bando de gente reclamando de mim, mas não tem problema não, né? Mas eu vou tentar fazer isso. Deu isso na cabeça, eu vou tentar. Não sei que dia que eu vou tentar escrever esse texto, mas eu vou escrever, né? Bom, deixa eu me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão. Por intercessão de Padre Josimo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus todo poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Hermes, com certeza, só escrever. Padre, então vou escrever, né? Vou escrever e vamos ver que o bicho dá, tá? Bom, pessoal, a gente se vê amanhã às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.